Volume 534 do Histórico. Não sentiram as mudanças das energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não sentiram, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza dessas três energias. Toda a humanidade tem que conhecer cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Com o pensamento só vão começar a discutir. Discussões essas sem limites e não resolve nada. Como não tem resolvido. Tem que raciocinar, conhecer a energia que está comandando a natureza, que é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Quem pensa não sabe o porquê que pensa. Se soubesse, não pensava, porque o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. Não existiria vinganças nem inimizades. E quem faz as inimizades é a língua, por falar uns dos outros, e por isso costumam a dizer: caveira, quem te matou foi a língua. A língua é que faz inimigos, sendo a língua o chicote do corpo de quem fala demais. Os pensadores, quando conhecerem o desenvolvimento do raciocínio, todos vão querer raciocinar para voltar para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Quem pensa não sabe o porquê que pensa, porque estando pensando e imaginando ligados nessas duas energias em transformações, se transforma para a categoria de bicho irracional, porque está ligado nessas duas energias em transformações, que se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E todos que tomarem conhecimento da cultura racional não vão querer mais ser bicho do chão, vão tratar de desenvolver o seu raciocínio para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural. E existe a mecânica racional, a mecânica celeste e a mecânica material, que é a matéria, que é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, se transforma, porque estão ligados a duas energias em transformação para a categoria de bicho irracional. E vai correr toda essa hierarquia de bicho do chão, e que são carnívoros também, como o bicho racional é. Muitos pensadores já estavam sentindo a negatividade do pensamento e descambando para o lado da cultura racional. E por isso a cultura racional já tem mais de 10 milhões de leitores, como em todos os estados de todas as nações do mundo, também já existem mais de 10 milhões de leitores. Até na Rússia tem leitores dos livros do Universo em Desencanto que estão fazendo a propaganda. E o mundo está passando por essas horas de desespero dos pensadores, porque a natureza mudou o seu comportamento, está arrochando os pensadores para que conheçam a cultura racional. E muitos não aguentando aparentemente os arroxos da natureza, e outros não aguentam e acabam se suicidando, porque em 1935 a natureza mudou de fase e todos os feitos do pensamento e da imaginação, todos a caminho de sua extinção. Até o próprio dinheiro ficou desvalorizado.
Em 1935 terminou a fase do pensamento, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão todos em liquidação, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e com o pensamento ninguém resolve mais nada, somente com o raciocínio. Com o raciocínio vão encontrar a concórdia, vão encontrar a verdadeira fraternidade, vão encontrar o verdadeiro amor, um por todos e todos por um. E por isso os feitos pelo pensamento e pela imaginação, estão a caminho da falência, como tem existido uma infinidade de falências no mundo inteiro, e com o pensamento ninguém resolve mais nada. Viverão discutindo, e as discussões não resolvem nada, tem que raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, a energia racional. A energia do mundo racional que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta para o seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Causou toda essa falência moral, física e financeira dos pensadores. Causou essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Como aí estão no mundo, uma infinidade de desastres e de epidemias da natureza para destruir os pensadores e outras doenças incuráveis destruindo os pensadores. Qual é a causa? É porque não há efeito sem causa, porque a fase do pensamento terminou em 1935. É por isso que está existindo essa grande mortandade dos pensadores, porque terminou a fase do pensamento em 1935. Quando terminou a fase dos selvagens, a natureza tratou de liquidar todos os selvagens. Terminou a fase do pensamento em 1935 e a natureza está destruindo todos os pensadores. E a natureza arrochando os pensadores de toda forma e de todas as maneiras, para que mudem da energia elétrica e magnética e admitam a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio é o ponto vital da vida eterna, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo, e que depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, e todos com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas, basta ser energia. Agora os que vivem desconhecidos de si mesmos estão ligados a essas duas energias em transformação e acabam se transformando na categoria de bicho irracional. Bicho sim, porque são carnívoros. Tanto bicho racional como bicho irracional são antropófagos civilizados. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para, depois de preparados, estarem prontos para conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos. Para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos por quê? Porque vivem uns contra os outros e matando uns aos outros. E muitos estão apelando para tudo, botando os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. Outros botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e sonhar que está no mundo racional. Todos apelando de todas as maneiras e de todas as formas.
Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna com seu progresso de pureza. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, porque é sofrimento puro. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer. Porque estão sendo lapidados por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Estão sendo preparados para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso o mundo está passando por esse desequilíbrio muito grande, a ponto de muitos permaneceram vazios dentro de si mesmo por não saber o porquê que assim é, por não saber o porquê que todos assim são, por não saber o porquê de onde são, por não saber o porquê de onde todos vieram, nem para onde todos vão, e nem para onde todos irão. Irão para onde? Irão para as classes inferiores. A natureza está arrochando de uma tal maneira que a pessoa prefere se suicidar do que sofrer e penar tanto. Em vários países do mundo, os suicídios são constantes. Os suicídios são diários, porque vivem desconhecidos de si mesmos, como sendo que a vida fosse essa mesma. Outros fanatizados pelas seitas, doutrinas e religiões. Outros fanatizados pelas Bíblias, todas diferentes umas das outras. Outros fanatizados pelas filosofias. Outros fanatizados pela ciência filosófica e científica. E assim vivem os materialistas, vivendo todos de aparências, fazendo uso da água sem saber o porquê existe a água para a higiene do corpo. Outros usando desodorantes para dizer que são cheirosos. E outros usando perfumes para atrair quem quer que seja. Para ver que a matéria não tem nada que se aproveite, porque é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. E por ser poluída, é vítima de todas as doenças. E assim, passando o mundo nessa falange de ruínas para todos os lados. E a coisa está ruim no mundo inteiro, porque a natureza está revoltada com os seus habitantes. E por isso estão aí os terremotos, os vulcões, os furacões, os tufões, os tornados, enchentes de casas ficarem submersas em toda parte do mundo, frio de matar, calor de matar, seca de matar, faíscas elétricas destruindo os pensadores. Porque a natureza está revoltada com os seus habitantes, porque a fase racional aí está, e ninguém. Os pensadores não tratam de raciocinar. É por isso que as coisas estão ruins para todos. A humanidade está sofrendo, está padecendo a falência do pensamento. Até o dinheiro ficou desvalorizado, porque os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência e a falta de gêneros alimentícios. Quando terminou a fase de monstros, a natureza tratou de destruir todos os monstros. Quando terminou a fase de selvagens, a natureza tratou de destruir todos os selvagens. E agora terminou a fase do pensamento em 1935, e a natureza está destruindo os pensadores. E por isso as guerras não cessam, cada vez aumenta mais. E a causa? Porque não há efeito sem causa, falência do pensamento. Quem pensar está perdido, porque está ligado a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformações. E vai se transformar para a categoria de bicho irracional, por estar ligado nessas duas energias em transformação. Hoje todos, para se ver livre do sofrimento, têm que estudar cultura racional. Aí termina todo o sofrimento de toda a humanidade. A Terra passa a ser um paraíso racional. Terminando todos os males da humanidade, termina a violência. Terminando o terror, terminam os assaltos. Terminando os roubos. Porque o povo, a humanidade,
ficará equilibrada pelo desenvolvimento do raciocínio. Cessarão todos os males da humanidade raciocinando, porque o raciocínio é o dono da vida e o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Mas agora, o raciocínio não deixa a pessoa fazer essa viagem, porque o raciocínio comanda a vida do cidadão. Em todas as nações do mundo tem propaganda da cultura racional. E por isso tem mais de 10 milhões de leitores em todas as nações do mundo. E aqui no Brasil também tem mais de 10 milhões de leitores. A terra em que nasceu o conhecimento do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Não deram com as mudanças dessas duas energias porque estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza, por viver contra a natureza. O mundo está passando por horas difíceis para toda a humanidade. Todos estão em dificuldades, não há quem não esteja passando pelos seus apertos, porque o dinheiro ficou desvalorizado. Está se dando isso em várias nações do mundo. E outros países estão progredindo muito, porque trabalham muito e estão com a situação regularizada. E assim é a vida dos fariseus, porque não sabe o porquê que pensa, não sabe quem é o pensamento e pensa muito e não resolve nada. Se soubessem quem é o pensamento, não pensava, raciocinava. E a natureza, milhões de milênios que vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, preparando a humanidade dessa forma, para encontrarem a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bicho sim, porque são carnívoros. Todo bicho gosta de carne. E o homem é o rei da bicharada. E por isso só se alimenta com carne. Gostam muito de um bife com batatas fritas, uma salada e um arrozinho. E muitos não passam sem ele, matam para comer. E os índios só passam a caça do mato, são verdadeiros corvos. E muitos pensadores estão vendo que o pensamento não resolve nada. E procurando meios e encontrando a cultura racional para a satisfação de seus desejos, que é voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Que tenha que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecerem o que estão tratando de fazer. Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza veio essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores. E esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Por a fase do pensamento ter terminado em 1935, é que está existindo esses males todos na natureza. Porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio, para que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural. E os pensadores, muitos já estão dando por ela, estão procurando recursos na cultura racional, porque é somente discussões e mais discussões e não resolvem nada. Volume 535 do Histórico. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade
para que, depois de preparados, tomem conhecimento da fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba como voltar para ele. Porque todos são de raça racional, e por isso estão aí nessa categoria de bicho racional, porque são carnívoros. E no mundo racional, todos são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia está materializada na cabeça de todos como glândula pineal. Depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é voltar a ser o que era, um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essa energia veio parar na cabeça de todos, porque todos se deformaram e se transformaram nessas condições que estão, e por isso são feitos por essas duas transformações. Se transforma para a categoria de bicho irracional. E todo bicho é carnívoro, todo bicho gosta de carne. E por isso matam os animais para se alimentar. Só se alimentam com o defunto, porque matam, são verdadeiros urubus. Porque o urubu, depois de morto, é que está bom para se alimentarem. Quem é que não gosta de um churrasquinho de alcatra com uma farofinha e com uma pimentinha? Aí é que o churrasco vai bem. A fase do pensamento terminou em 1935 e não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais dessas energias. E todos os feitos pelo pensamento e a imaginação, estão todos a caminho de sua liquidação. E no mundo inteiro já existe uma infinidade de liquidações, porque terminou a fase do pensamento e os feitos por essas duas energias do chão, estão a caminho da liquidação. Veja, o dinheiro está completamente desvalorizado, porque está em liquidação os feitos pelo pensamento e a imaginação. E assim foi a fase dos indígenas. Quando terminou a fase dos indígenas, a natureza tratou de destruir todos os indígenas. Como agora a natureza fez essas duas epidemias, que é o câncer e o AIDS, epidemias da natureza para destruir os pensadores. Porque terminou a fase e o pensador perdeu o direito de viver. E assim uma infinidade de males naturais da natureza, que são os terremotos, os vulcões, os tufões e os tornados destruindo cidades inteiras. E que aqui no Brasil tem se passado tornados que têm arrasado cidades inteiras, que nunca existiu isso no Brasil. Como terremotos no Rio Grande do Norte, nunca existiu isso no Brasil. E muitas coisas que não existiam e estão existindo, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Enchentes de ficar casas submersas em vários países do mundo, e grandes enchentes a ponto de ficar residências submersas em vários países do mundo. Tudo isso está se dando porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio. Com o pensamento ninguém resolve mais nada somente com o raciocínio. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existia desacertos na vida dos pensadores. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Agora, o dono da vida, que é o raciocínio, esse avisa. Porque ele é o dono da vida, não deixa a pessoa perder a vida. E a natureza está arrochando os pensadores cada vez mais, para que os pensadores parem de pensar e procurem o rumo certo, que é raciocinar. E que essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural,
que é o primeiro mundo, o mundo racional, e lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, assim preparando a humanidade, para depois de preparados, tomar conhecimento da fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Bichos sim, porque são carnívoros. E não sentiram as mudanças dessas energias por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza dessas três energias, elétrica, magnética e racional. E quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio, da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, volta para o seu verdadeiro estado natural, porque está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Aí está o seu verdadeiro estado natural. E aí, nos livros, está o histórico de toda essa deformação racional, como foi que ficaram assim deformados e se transformando de uma categoria para outra. Porque quem está ligado no pensamento e a imaginação são duas energias em transformação, se transformam para a categoria de bicho irracional. Por estar ligados nessas duas energias em transformação, se transformam de uma classe para outra. Por isso a natureza vem arrochando a humanidade e por isso a coisa no mundo está feia. Porque a natureza vem arrochando a humanidade para que a humanidade deixe de pensar e passe a raciocinar. Porque a propaganda está sendo feita por jornais e revistas. É muito grande e por vários rádios e por televisões. Agora existem as pessoas que estão fanatizadas pelas seitas, doutrinas e religiões e que o fanatismo domina. Outros fanatizados por essas infinidade de deuses que existem no mundo. Outros fanatizados por essas infinidade de bíblias, todas diferentes umas das outras. Outros fanatizados pelas filosofias, cada qual filosofando a seu modo. Outros fanatizados pelo espiritismo, outros fanatizados pela magia negra. E o fanatismo domina, porque pensam que estão certos e não estão certos, porque ninguém sabe o porquê que pensa, ninguém sabe quem é o pensamento. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida dos pensadores. E pensador nenhum sabe o porquê que pensa. Se o pensador soubesse o porquê que pensa, não pensaria, tratava de raciocinar. O pensamento é inimigo do pensador. Tanto assim, se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. São duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Pensador nenhum sabe o porquê que assim é. Pensador nenhum sabe o porquê que todos assim são. Pensador nenhum sabe de onde são, e de onde vieram, e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E a fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa categoria de bicho racional. Porque são bichos? Porque são carnívoros. E assim está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza no mundo racional,
o mundo da verdadeira origem do animal racional. E essa energia do mundo racional está materializada no istmo no mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é mudar para o mundo racional, o mundo do seu verdadeiro estado natural. Todo fanático é bitolado nas seitas, doutrinas e religiões, assim como os cientistas, filosóficos e científicos, também são bitolados, pensam que sabem muito e não sabem nada, porque não sabe o porquê que pensa, não sabe quem é o pensamento. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para conduzir o pensador para melhor. Por isso, o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacertos na vida do pensador, corria tudo certinho. Nem a imaginação. A imaginação são imagens turbulentas, de ver visões que não existem. E por isso muitos vão parar no hospício por ver visões que não existem. É o trabalho da imaginação. E por isso a energia magnética é mal puro, porque só faz mal. Bota a pessoa demente, não dizendo coisa com coisa. É o puro magnético, é o puro mal. É uma energia que desequilibra as pessoas de uma tal forma que leva as pessoas ao hospício. A matéria é um ser degenerado e deformado, por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói por ser poluído. É um ser poluído, termina em nada. É um ser degenerado, que com as multiplicações das degenerações acaba em nada. Porque tudo que degenera enfraquece, diminui e se transforma em outro ser. Se transforma para a categoria de bicho irracional e vai correr toda essa hierarquia da bicharada do chão, até virar pedra, se transformar em pedra. Aí dobra o sofrimento, por estar ligados a essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, duas energias em transformações que se transformam de uma classe para outra. E assim a vida tem solução definida e definitiva. E aí está a definição da vida, mas da vida eterna. Todos os deformados voltando para a vida eterna e sabendo como é que volta, que é a desmaterialização da energia do mundo racional, que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que todos são de energias pura, limpa e perfeita, e por isso são eternos. São corpos de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E muitos dormem até com os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar que está no mundo racional. Todos apelando para tudo, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria. A vida da matéria está preta, porque o sofrimento e os padecimentos da vida da matéria é muito grande. Só se vê queixumes e lamúrias, todos se queixando da vida, que não é fácil viver fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o seu estado natural é de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por isso muitos terminam até com a vida, se suicidam, por não aguentarem os arroxos da natureza. Tem nações aí no mundo que os suicídios são constantes, a natureza arroxando os pensadores, e muitos não aguentam os arroxos da natureza, acabam liquidando com a vida. Mas há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo para, depois de bem preparados, conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso todos têm raciocínio.
todos são extraterrenos, porque todos vieram do mundo racional. Era um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Mas entraram por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, e o resultado foram ficar assim, materializados, mas com um vínculo racional, que é o que está materializado na glândula pineal, que está sendo desmaterializada pela cultura racional, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. No pensamento está a discórdia, todos discordando de todos e o brigueiro infernal, por isso as guerras não cessam. E no raciocínio está a concórdia, todos concordando com todos. Então é melhor que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio para ir encontrar a concórdia. Porque na discórdia ninguém pode viver, porque na discórdia traz os atritos e traz os conflitos, e por isso as guerras não cessam. As guerras religiosas, as guerras entre as doutrinas, as guerras entre as filosofias, tudo guerreando, até para viver é uma guerra. Porque um quer passar à frente do outro, até para viver é uma guerra. Um querendo ser melhor do que o outro. As guerras dos reinados sempre foram assim. As guerras entre tribos de índios, porque antes de serem civilizados, eram índios. E assim as guerras já vêm de muito longe. O bicho sempre foi guerreiro, porque todo bicho é inconsciente. Porque quem tem consciência racional não guerreia com ninguém, porque está a caminho da concórdia. Concórdia quer dizer todos concordando com todos, de um por todos e todos por um. E vem o mundo passando por esses arroxos naturais da natureza. Principalmente os pensadores que estão sentindo que o pensamento só foi feito para jogar uns contra os outros. O pensamento foi feito para manter a discórdia. Muitos procurando outros caminhos e quando encontram a cultura racional dizem logo: era isso que eu estava procurando, a concórdia feita pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje o mundo, para todos que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, estudando a cultura racional para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E essas energias são puras, limpas e perfeitas. Não é a energia elétrica e magnética que sempre conservou a discórdia entre todos e as guerras e o brigueiro infernal que vai por esse mundo afora. Enquanto não desenvolver o raciocínio, a violência não cessa, os sequestros não cessam, o terrorismo não cessa. Enquanto pensarem, os males continuarão destruindo a humanidade, porque estão todos fora do seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Enquanto mantiverem o pensamento e a imaginação, os males não cessarão.